vai estar na gravação da aula, então. E aí você tem uma outra titulação, é uma titulação de óxido-redução, né? Mas é que eu falei, o princípio da equação das titulações é sempre o mesmo, é uma titulação direta, né? O que é uma titulação direta? Número de mols do analita é igual ao número de mols do titulante. Então aqui, a amônia reage com o hipobromito, que é o OBR-, de acordo com a seguinte reação. Amônia mais hipobromito vai dar nitrogênio, bromo e água. Qual é a concentração de hipobromito se 1 ml de uma solução de hipobromito reage com 1,69 miligramas de amônia? Então é muito simples. É uma reação de óxido-redução, mas sempre segue o mesmo raciocínio, né? A gente diminui um pouquinho a letra para vocês poderem ver aqui no enunciado. Então você vai colocar aqui o número de mols do titulante, né, que no caso é o hipobromito, é igual ao número de mols do analito, né? Então o número de mols do titulante é igual ao número de mols do padrão primário, no caso, né? Uma padronização também. Então, não tem erro, é sempre a mesma coisa. Você vai colocar concentração, né, do titulante vezes volume do titulante vai ser igual a massa dividido por massa molecular do padrão primário, né? Então, você vai vir aqui e vai me dizer que a concentração do hipobromito vai ser igual a massa, né? Foi pesada 1, então deixa eu deixar aqui bonitinho para vocês. O cálculo é o mesmo que o anterior, só que tem um detalhe, né? Presta bem atenção nos coeficientes da reação. Ó, 2 amônias reagem com 3 hipobromito, né? Então você vai colocar aqui os coeficientes trocados, né? Então você vai colocar o 3 do lado da amônia e o 2 do lado do hipobromito, né? Então você vai dizer que a concentração do hipobromito vai ser igual a 3 vezes a massa do hipobromito, dividido por 2 vezes o volume do hipobromito que foi gasto na titulação, vezes a massa molecular da amônia, né? Então, para dizer, qual que foi a massa de amônia que foi titulada? 1,69 miligramas. Foi o volume de titulante? Qual que foi o volume de titulante que foi gasto? 1 ml. Qual que é a massa molecular? Qual que é a massa molecular da amônia? Sabe que o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1, né? Então você tem 14 mais 3, que é igual a 17. Lembrem que massa molecular é sempre grama-mol. Tá? Então, para dizer a concentração dessa solução, é só você fazer 3 vezes a massa do padrão primário, dividido por 2 vezes o volume do titulante que foi gasto, vezes a massa molecular do padrão primário. Aí você vai chegar em 0,14912 mol por litro.
certo? Então, aqui a gente tem mais um exercício. Agora é um exemplo de titulação de retorno. O que é uma titulação de retorno? Uma titulação de retorno, o que é uma titulação de retorno? É quando você coloca mais ácido do que você precisa para fazer a reação e depois você titula o excesso. Para que você usa uma titulação de retorno? Você usa uma titulação de retorno quando a reação direta do analito com a amostra é lenta. Então, por exemplo, um que a gente também faz no laboratório, você quer determinar a concentração de ácido acetil salicílico numa aspirina. Você imagina que a reação do ácido salicílico do ácido acetil salicílico com hidróxido de sódio é muito lenta, uma reação muito lenta. Então, se você for fazer essa reação diretamente, né, se você for titular diretamente, não vai dar certo, porque a reação é lenta, ela não acontece instantaneamente, igual acontece numa titulação ácido-base, né? Por exemplo, o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base. O hidróxido de magnésio ele reage com ácido. O problema é que o hidróxido de magnésio não é solúvel em água. Então, se eu falar para você, ó, titula o hidróxido de magnésio, eu quero que você me diz quanto de hidróxido de magnésio tem aqui. Por ele não ser miscível com a água, não vai ser instantâneo. Então, você imagina que vai ser muito difícil você fazer esse tipo de titulação, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de titulação de retorno. O calcário é uma rocha que consiste principalmente no mineral calcita. O teor de carbonato em 0,5413 grama de calcário pulverizado foi medido pela suspensão do pó em água, seguido da adição de 10 ml de ácido clorídrico, 1,396 mol por litro, e aquecimento para dissolver o sólido e expulsar o dióxido de carbono. O excesso de ácido necessitou de 39,96 ml de solução de hidróxido de sódio para atingir o ponto final indicado por fenolftaleína. Determine a percentagem ponderal de calcita no calcário. Vamos lá, esse daqui, como que vocês resolveriam esse exercício? Como que vocês resolveriam esse exercício? Bem, então você sempre pensa o seguinte, ó, se eu pegasse o mineral, ó, imagina o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero dizer quanto de carbonato de cálcio tem na calcita. Eu quero determinar, então, quanto de carbonato de cálcio tem na calcita. Se eu pegasse a calcita, triturasse, colocasse no Erlenmeyer e titulasse diretamente com ácido, essa reação não ia acontecer rápido, né? Então eu ia ter um problema, eu ia ter dificuldade para ver o ponto final da. Eu ia ter dificuldade para observar o ponto final dessa reação. Então o que eu faço? Eu faço todo o carbonato de cálcio da calcita reagir com ácido clorídrico e o excesso de ácido clorídrico eu titulo por retorno com hidróxido de sódio. Então eu preciso saber quais são as reações que são envolvidas, né? Então eu preciso saber quais que são as reações envolvidas nesse processo. Então aqui eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, inserir caixa de texto. Então você tem aqui o carbonato de cálcio. Você imagina que ele reage, com o.
Então você imagina que o carbonato de cálcio, ele reage com o ácido clorídrico da seguinte forma. Um carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico para dar cloreto de cálcio, água e dióxido de carbono. Só que essa reação aqui é lenta, então se eu fosse, então não daria para eu moer a calcita, colocar no Erlenmeyer e titular. Essa reação é lenta. Então eu coloco mais ácido do que eu preciso para reagir com a minha calcita, e o excesso de ácido, eu titulo com hidróxido de sódio, né? Aí você sabe que a reação que acontece entre o ácido clorídrico então você sabe que a reação que acontece entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio é essa daqui. Então, você como que você resolve esse tipo de exercício, me fala? Quando era titulação direta, a gente resolvia de que jeito? Todos que a gente resolveu até agora de titulação direta, a gente resolvia de que forma? Eu sempre colocava, né? O número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito. Só que agora você imagina que vai agora uma titulação de retorno. Então você vai colocar que o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a calcita é igual ao número de mols de ácido clorídrico que você tinha inicialmente, menos o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu com a calcita. Tá? Eu preciso saber qual que foi o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita. Então a gente vai fazer assim. Então a gente vai fazer desse jeito. Pessoal, o que, que vocês acham que era o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente? É a concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico. Então você imagina que o número de mols de ácido clorídrico que eu coloquei para reagir com a calcita é a concentração vezes o volume do ácido que eu coloquei. Você imagina que eu coloquei mais ácido clorídrico do que eu precisava para reagir com a minha calcita. Então eu peguei, né, coloquei 10 ml de ácido clorídrico, 1,396 mol por litro, para reagir com a minha calcita. Eu coloquei mais ácido do que eu precisava para reagir com a minha calcita. Tá, mas quanto desse ácido de fato reagiu com a minha calcita? Ó, o que eu tinha inicialmente menos o que não reagiu. O que que eu tinha inicialmente? Concentração do ácido vezes volume do ácido. Tá, e o que que não reagiu? O que que não reagiu? O que foi titulado com hidróxido de sódio, que no caso é concentração do hidróxido de sódio vezes volume do hidróxido de sódio. Então, quando eu faço essa reação aqui, ó, e coloco o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu, eu sei o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita. Certo?
Então, aqui a gente tem a equaçãozinha. Então tá, então aqui é o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, e o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu com a calcita. Certo? Então, para resolver esse exercício e eu dizer o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita, é só eu fazer a concentração do ácido clorídrico menos a concentração vezes o volume do hidróxido de sódio. Ok? Uma vez que eu determinar o número de mols de hidróxido clorídrico que reagiu com a minha calcita, o que eu vou fazer para determinar o número de mols de carbonato de cálcio? Como é que eu vou fazer para resolver isso daqui? Qual que é a estequiometria da reação? Olha aqui para essa reação daqui de cima. Olha para essa reação daqui de cima. Qual que é a estequiometria da reação? 2 para 1. Certo? Então, eu posso dizer que o número de mol de carbonato de cálcio na minha calcita é igual ao número de mols de ácido clorídrico dividido por 2. Certo? Então eu vou colocar aqui o enunciado para vocês. Então, o enunciado da questão está aqui. E os cálculos envolvidos estão aqui. Os cálculos e as reações envolvidas estão aqui. Opa. Então, como é que a gente resolve esse exercício? Acho que está no slide, eu não vou deixar aqui, não. Então, como é que a gente vai resolver esse exercício? O número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita vai ser igual ao número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu com a minha calcita. Então, eu posso dizer que o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente
é a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Que número de mols do ácido clorídrico não reagiu com a calcita? Ó, então esse daqui é o número de mols de ácido clorídrico, esse daqui é o número de mols de clorídrico. Isso daqui é o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente, que é a concentração vezes o volume. Esse daqui é o número de mols de ácido clorídrico que não reagiu com a calcita, que é o que eu titulei com hidróxido de sódio, que é a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Tá? Então, para eu determinar o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita, é só eu fazer essa subtração. Então, vamos lá. Qual que era a concentração do ácido clorídrico e qual que era o volume do ácido clorídrico? O volume do ácido clorídrico eram 10 ml e a concentração do ácido clorídrico era 1,3696. Qual que era a concentração do hidróxido de sódio? Zero vírgula 1004 mol por litro. Qual que foi o volume de hidróxido de sódio gasto nessa titulação? 39,96 ml. Certo? Então, você imagina, acho que talvez até para dar um espaçozinho aqui, né? Então, você imagina que o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha inicialmente era a concentração vezes o volume. O número de mols de ácido clorídrico que não reagiu é a concentração do hidróxido de sódio. Opa. É a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Então, a concentração do ácido clorídrico que reagiu era o que eu tinha inicialmente, menos o que não reagiu. Então, eu sei que 9,9480 é o número de mols de ácido clorídrico que reagiu com a minha calcita. Né? Só tem um detalhe, você está fazendo aqui concentração vezes volume, né? Você está fazendo a concentração em mol por litro vezes o volume em ml. Então, isso daqui é milimol. Então, você sabe que o número de mols de carbonato de cálcio que tem na calcita é o quê? O número de mols de ácido que reagiram dividido por 2. Então, você sabe que nessa calcita aqui, ó, nesse minério de calcita, você tem 4,97408 milimol de carbonato de cálcio. Como que eu transformo? Aqui é o número de mols, né? Como que eu transformo o número de mols em massa? Eu multiplico o número de mols pela massa molecular. Então, a massa molecular do carbonato de cálcio é 100,087. Então, a gente coloca aqui que a massa molecular do carbonato de cálcio é 100,087 grama mol.
Então, a massa de carbonato de cálcio na calcita vai ser de mols vezes a massa molecular. Então, nesse momento, eu determinei a massa de carbonato de cálcio na calcita. Qual que é a unidade aqui? Miligramas, né? Eu peguei e multipliquei milimol por massa molecular, então minha resposta sai em miligramas. E qual que é a porcentagem de carbonato de cálcio na calcita? Então você imagina que a massa da calcita foi pesada, foi de 0,5413. Detalhe, como a minha massa aqui está em miligramas, né? Minha massa aqui está em miligramas e a minha massa aqui está em gramas. Está em gramas, né? Então, para passar essa massa de miligramas para gramas, né? Eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, eu vou fazer isso daqui vezes 1000 e eu passo a massa de calcita para miligramas. Então, para eu determinar a porcentagem de carbonato de cálcio na calcita, é só fazer a massa que eu achei, dividido pela massa da amostra e multiplicar por 100. E eu digo, então, que 91,97% da calcita é carbonato de cálcio. Esse daqui é um exemplo de titulação de retorno. Aqui a gente tem outro exemplo de titulação com permanganato, né? Então agora a gente tem um exemplo de titulação com permanganato. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então aqui é um exercício em 3 partes. O óxido de arsênio, daqui é o óxido de arsênio 3, lembra lá da nomenclatura em química geral. Lembra que tem alguns metais, né? No caso, o arsênio é um semimetal, né? Então, você imagina que por ele ser um semimetal, ele tem mais de um estado de oxidação, né? Ele pode ser o arsênio 3 ou o arsênio 5. Então, você tem o óxido de arsênio 3, é disponível na forma pura e é um padrão primário útil, né? Só que ele é um padrão primário muito tóxico, né? A gente não usa nas aulas de química analítica o óxido de arsênio justamente por causa da toxicidade dele, né? Então, por exemplo, a gente faz a padronização de permanganato de potássio com oxalato de sódio, por quê? Por que a gente faz a padronização do permanganato com oxalato de sódio? Por causa da toxicidade do trióxido de arsênio, né? Então a gente fala que o trióxido de arsênio é dissolvido em uma base, então titulado com um permanganato de potássio em solução ácida. Uma pequena quantidade de iodeto e iodato é usado para catalisar a reação entre o arsenato e o permanganato, né? Então você imagina que o trióxido de arsênio, primeiro ele é dissolvido em hidróxido de sódio, né? Para ele virar arsenato. Primeiro ele é dissolvido em hidróxido de sódio para ele virar arsenato. Depois ele é acidificado e então titulado com permanganato de potássio. A gente tem aqui a equação de óxido-redução, né? Basicamente, o que você vai precisar saber é a estequiometria da reação, né? Então, lembra o que eu falei para vocês de estequiometria de reação, né? Então, a gente viu no laboratório a reação do permanganato com o oxalato de sódio.
e a reação do permanganato com o ferro 2 e com a água oxigenada. Tá? A gente viu isso no laboratório de ensino. Só que vocês não viram e não vão ver a reação do permanganato com o trióxido de arsênio. Né? Por quê? Porque você imagina que essa é uma reação muito tóxica, né? Você imagina que essa é uma reação que ela é muito tóxica. Bem, então, de um ponto de vista geral, você tem as reações aqui, e tudo que você vai precisar é da reação química balanceada para ver como que essa reação acontece, né? Então a gente pode dizer que é essa reação que acontece, e você só vai precisar da equação química balanceada para fazer essa reação acontecer, né? Do jeito que ela foi colocada aqui, você tem que combinar para dizer os coeficientes da reação, né? Então, por exemplo, eu venho aqui inserir caixa de texto. A reação do permanganato eu já falei para vocês, né? Eu acho que vai até irritar vocês se eu colocar de novo essa equação, né? Então você sabe que a semi-reação que está acontecendo aqui então aqui eu vou pôr 32. Então você já sabe que o permanganato, em meio ácido, ele recebe 5 elétrons para virar manganês 2+, e liberar 4 águas. Deixa eu ver. Vamos ver se vocês aprenderam direito a química geral. Se vocês não aprenderam, é culpa do professor de geral de vocês, que no caso sou eu. Mas não tem problema, nunca é tarde para aprender. Onde que o arsênio está na tabela periódica? 1, 2, 3, 4, 5. Ele está na família 5A, né? Vamos ver a distribuição eletrônica dele. 4s2, 4p3. Quais são os estados de oxidação possível do arsênio? Bem, se você olhar para a distribuição de valência dele, ó, se ele for arsênio 3, ele já perdeu 3 elétrons, né? Então restam só 2 elétrons para ser retirados, né? É que eu falei para vocês sempre tiram os elétrons do número quântico principal. Então, por exemplo, o arsênio ele pode formar cátions trivalentes ou cátions pentavalentes, né? Só que você imagina que em ambos os casos, né? Imagina assim, você perder 5 elétrons, ele vai ficar muito pequenininho, né? Então ele acaba formando um oxiânion, em vez de formar um cátion, né? Então você pensa o seguinte, seria muito difícil o arsênio formar uma coisa assim. Imagina que o que ele perdeu 5 elétrons. Então o que que acontece? Ele acaba formando um oxiânion, né? Então você pensa que o arsênio perder 5 elétrons para virar um negócio desse, não ia dar certo, né? Ele ia ficar muito pequeno. Então, o arsênio, na verdade, ele forma o arsênio 5, né? Só que ele não fica na forma de um cátion. Ele fica na forma de um oxiânion. Certo? Tá, então vamos lá. Então vamos escrever a semi-reação que acontece do óxido de arsênio. Então você pensa o seguinte, você tem o óxido de arsênio, que está indo para
essa espécie aqui. Como que essa espécie aqui chama? Como isso daqui chama? Lembrem das nomenclaturas. Quando você tem um elemento químico sozinho, né, quando ele forma um ânion, tipo cloreto, né, o cloreto só tem o cloro, então você coloca o prefixo eto. Então você tem cloreto. Quando você tem um oxiânion, lembra? Quando ele está no estado máximo de oxidação dele, você chama de ato, né? Então, por exemplo, o estado máximo de oxidação do enxofre é quando ele forma o sulfato, né? O SO4 2-. Esse daqui é o estado máximo de oxidação do arsênio, então esse daqui é o arsenato, tá? Então aqui você tem o óxido de arsênio 3, você tem aqui o óxido de arsênio 3 que está virando arsenato, né? Então como é que a gente balanceia essa semi-reação? Você imagina que aqui eu tenho 2 arsênio e aqui eu tenho 1 arsênio. Então vai ficar 2 aqui, ó. Deixa eu ver, desse lado eu tenho 3 oxigênios, desse lado eu tenho 8 oxigênios, né? Ó, 2, aqui eu tenho 8 oxigênios e aqui eu tenho 3 oxigênios, 5 oxigênios. Então, para ser 5 oxigênios, então para balancear 5 oxigênios, eu vou precisar colocar 10 H+, e desse lado eu vou colocar mais 5 águas. Deixa eu ver. Desse lado eu tenho carga. Desse lado eu tenho carga. Desse lado eu tenho carga -6 e mais 10. -6 mais 10 mais 4, né? Então, eu vou dizer que ele vai ter que doar. Ó, desse lado eu tenho carga 0, não tem? Desse lado eu tenho carga mais 4. Então, eu vou precisar colocar mais 4 elétrons. Então, agora eu tenho que somar essas duas semi-reações de maneira com que eu vá eliminar os elétrons, né? Eu tenho que somar essas duas semi-reações de maneira que eu vou eliminar o número de elétrons. Então, você imagina que eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. O problema daqui é o seguinte, né? Você tem 5 aqui e 4 daqui, né? Então, o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar aqui por 4 e aqui eu vou ter que multiplicar por 5, né? Então, 4 vezes 5, 20. 10 vezes 5, 50. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Aqui 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 5, 20. Então, agora que a gente fez isso daqui, tem que fazer o quê? Tem que somar as duas semi-reações, né? Então, vamos somar as semi-reações. Deixa eu só ver. Então, aqui eu tenho 5 óxido de arsênio e 25 águas. Se eu olhar desse lado, ó, eu tenho 16. E o que eu tenho desse lado? Eu tenho 32H+. Desse lado eu tenho 32H+, e 4 permanganato. Desse lado aqui eu tenho 10 arsenato, 50H+, 4 permanganato e 16 águas. Só dar uma puxadinha aqui para ficar mais bonitinho. Dar uma alongadinha.
Então você pode ver que você pode dar uma diminuidinha nessa equação, ó. Então você pode subtrair. Ó, então, por exemplo, aqui eu tenho 32. Aqui, opa, perdão. Ó, aqui eu tenho 32. Agora sim. Eu tenho que colocar aqui. Então você pensa o seguinte, aqui eu tenho 25 águas e aqui eu tenho 16 águas. Então, 16 menos 25, 9. Aqui eu tenho 32, aqui eu tenho 50. 32 menos 50, 18. Então, chegamos à equação química balanceada. 5 óxido de arsênio reage com permanganato. 5 óxido de arsênio reage com 4 permanganato. Para dar 10 arsenato, 18H+, e 4 permanganato. Tá? Então, aqui chegamos à equação química balanceada. Então, agora, com essa equação química balanceada, a gente pode resolver o problema. Tá? Então, basicamente, é uma padronização. Vocês já fizeram padronização comigo antes, né? Vocês fizeram a padronização com permanganato. Quando a gente foi para o laboratório de padronização com permanganato, eu mostrei para vocês a reação balanceada entre o permanganato e o oxalato. Então, aqui eu mostrei para vocês qual é a equação química balanceada entre o óxido de arsênio 3 e o permanganato, né? Você precisa dessa equação para resolver o problema, mas todo o resto do raciocínio é exatamente igual em toda a padronização, né? Então, aqui você tem um enunciado do problema. Eu ia deixar vocês fazerem esse exercício, mas a gente perdeu um pouquinho de tempo demonstrando como que a reação balanceada é. Desculpa. Então, a gente já vai fazer. Opa. Eu tenho que colar a caixa de texto, na verdade. Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui a gente tem a equação química balanceada. Vou dar Ctrl+C e vou dar colar special. Agora você pode ver a reação aqui. Então aqui você tem a reação química balanceada. E agora sim, vem as questões, né? Então vem o primeiro item eu vou ter que colar a caixa de texto toda, né? Então Ctrl+C, Ctrl+V. Só vou dar uma diminuidinha aqui. Não deu certo. Bem, o enunciado está aqui, né? Então agora vamos resolver esse exercício. Então vamos lá. Uma alíquota de 3,214 gramas de permanganato foi dissolvida em 1 litro de água aquecida para promover quaisquer reações com as impurezas. Resfriada e filtrada. Qual é a concentração molar teórica dessa solução? Se nenhum permanganato for consumido pela impureza. Então, isso daqui é o básico, né? Como que você prepara uma solução, né? Você assume, né? Você assume que 100% do que você pesou é a tua substância. Aí você vem, então aqui é a resposta do item A, né?
Então, você vem e você usa essa formulinha aqui para me dizer a concentração da solução, né? Você vai falar que concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume do recipiente, né? Você vai usar essa formulinha aqui. Então, do enunciado da questão, né, ele está te dizendo que a massa molecular do permanganato. Então, o enunciado está te falando que a massa molecular do permanganato é 158,034 grama-mol. E aqui ele está falando que a massa que ele pesou foi de 3,214 gramas. Então, ele já está te dando a massa. Essa aqui é a massa em gramas. E ele está falando que o volume que ele fez isso para preparar 1 litro de solução. Pessoal, você imagina que o permanganato ele é consumido pelas impurezas que estão nele, né? Então, se você faz uma solução de permanganato e cai alguma impureza ali, ele vai reagindo e vai virando dióxido de manganês, né? Então, quando você prepara uma solução de permanganato, geralmente você ferve, né? Você pega né? Coloca a fervura, você ferve o sal. Aí depois você filtra para evitar que fique qualquer impureza na solução de permanganato, né? Não pode filtrar em papel de filtro, porque senão o permanganato oxida o papel de filtro, tá? Tá, então qual que seria a ação da solução de permanganato? Então é assim que a gente faz o cálculo para dizer a concentração de qualquer solução, né? A gente assume que ela é 100% pura, que tudo que eu pesei, que esses 3,214 gramas, são permanganato. Aí você divide isso pela massa molecular, pelo volume, e você acha então que a concentração do teu permanganato é 0,02037 mol por litro. Isso daqui a gente já tinha visto, inclusive, na química geral, né? Como que você calcula a concentração de uma solução. Aí o que a gente faz na química analítica? A gente padroniza a solução. Para que você padroniza a solução? Porque uma parte do que você pesou era permanganato, né? Podia ser uma impureza. Por mais que aqui fosse uma parte do que você pesou, quase tudo que você pesou fosse permanganato, né? Você imagina que se tinha alguma impureza ali, essa impureza foi alterando a concentração da solução, né? Então, toda vez que a gente usa uma solução de permanganato no laboratório, toda vez que a gente usa uma solução de permanganato no laboratório, a gente sempre padroniza ela antes de usar, né? Porque a concentração dessa solução pode se mudar ao longo do tempo. Então, vamos para o item B. Que massa de óxido de arsênio será necessária para reagir com 25 ml de uma solução com 25 ml da solução do item A? Então você imagina que essa questão B me coloca na condição de professor. Tipo, eu falo para vocês fazerem uma titulação no laboratório, né? Então, várias titulações que a gente fez no laboratório, lembra que eu falei para vocês diluírem a amostra? Por que a gente faz isso? E teve algumas titulações, né, no caso dos alvejantes, né? Eu calculei que a porcentagem de água oxigenada nos alvejantes era proporcional à daquele artigo que eu passei para vocês, né, inclusive no chat da aula. Aí vocês tiveram um volume muito pequenininho de titulante, né? Vocês usaram um volume muito pequeno de permanganato para fazer a titulação. Então você imagina que quando você vai fazer uma titulação, você não quer resolver o problema com 2, 3 ml e você também não quer gastar 100, 200 ml na titulação. Então você calcula. Então, por exemplo, eu vou fazer uma titulação, eu vou padronizar minha solução de permanganato com óxido de arsênio 3, né? Eu não quero fazer a padronização com 2, 3 ml, porque aí eu vou ter uma imprecisão muito grande. E eu também não quero fazer a titulação
Eu também não quero fazer a titulação com 100, 200 ml, né? Porque aí vai ser muito demorado, vai gastar muito reagente e vai gerar muito rejeito, né? Então, tá, eu vou calcular uma massa de óxido de arsênio 3, que eu vou gastar em torno de 25 ml de titulante, né? Então, basicamente, o raciocínio é o mesmo, só que agora, em vez da concentração, eu vou atrás do volume. Então, a gente sempre escreve, né? Número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito. No caso, o meu titulante é o permanganato de potássio. E nesse caso, o meu analito é o óxido de arsênio 3. Deixa eu ver a estequiometria da reação. 5 para 4. Então, deixa eu ver. Então, o 4 fica aqui. E o 5 fica daqui. 5 para 4. Né? Então, você imagina que desse lado da equação eu tenho aqui 4 vezes a concentração tenho 4 vezes a concentração do permanganato, vezes o volume do permanganato, e aqui eu tenho 5 vezes a massa do óxido de arsênio dividido pela massa molecular. Então você imagina que que a concentração, eu espero que a concentração do meu permanganato seja dessa magnitude aqui, 0,02 mol por litro. Eu quero gastar um volume de permanganato de potássio nessa titulação próximo a 25 ml. Tá? E eu sei que a massa molecular do óxido de arsênio, está aqui no enunciado do problema, é 197,84 gramas mol. Aqui o volume está em ml, e aqui a concentração está em mol por litro. Então você imagina que para eu resolver esse exercício, é só fazer 4 vezes. É só fazer então aqui entre parênteses, né? 4 vezes a concentração, 4 vezes a concentração do permanganato de potássio, vezes o volume do permanganato de potássio, dividido por 5 vezes a massa molecular. Certo? Então eu vou dizer que a massa de óxido de arsênio que eu tenho que pesar é 4 vezes a concentração, vezes o volume, dividido por 5 vezes. Opa, desculpa, né? A massa molecular está aqui embaixo, né? Multiplicando. Eu cometi um errinho aqui. Então aqui é só dividido por 5. E aqui vezes a massa molecular. Né? Então, para eu dizer qual que é a massa do óxido de arsênio que eu tenho que pesar, é só eu fazer 4 vezes a concentração do permanganato, vezes o volume do permanganato, vezes a massa molecular,
isso daqui dividido por 5. E eu vou chegar numa resposta de 80,47 miligramas. Deixa eu só ver se eu acertei aqui. Ah, pessoal, eu coloquei trocado, ó. É 5, aqui é 5 e aqui é 4, tá? Eu não coloquei o coeficiente. Eu mesmo sempre falo para vocês colocar os coeficientes trocados. Eu acabei não trocando corretamente os coeficientes, tá? Aqui é 5 e aqui é 4, tá? Então, aqui é 5 e aqui é 4. Então, fazendo a conta, aqui é 5 e aqui é 4. Então, a gente chega em 125,73 miligramas, tá? Ó, vivo falando para vocês, ó, coloca os coeficientes trocados, né? Então, você tem o 5 do lado do arsênio, 4 do lado do permanganato, né? Então, troca os coeficientes, 5 do lado do permanganato, 4 do lado do óxido de arsênio, tá? Agora deu certinho. Então, agora, a gente tem que resolver. Agora a gente tem que resolver o item. Agora a gente tem que resolver o item C. Pessoal, o item C, vocês vão resolver exatamente. O item C vocês vão resolver exatamente igual vocês resolveram os outros itens, né? Vai ser exatamente igual. Então, deixa eu ver. Então, 8/10/2020. Eu vou vir aqui, vou carregar do meu computador. Então tá aqui a planilha. E agora eu estou perguntando para vocês. Constatou-se que 0,1468 gramas de óxido de arsênio necessitam de 29,98 ml de solução de permanganato para aparecer a pálida coloração do permanganato que não reagiu em uma titulação do branco. A titulação do branco é só o tanto de permanganato que você precisa, né, para fazer a solução ficar rosinha, né? Então, geralmente a gente subtrai esse volume da titulação, né? Calcule a concentração molar da solução de permanganato. Pessoal, então eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Sim, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Eu já mandei para vocês a. Acho que ficou muito grande aqui. Eu vou. Peraí, vou fazer assim então. Isso, agora você consegue ver o enunciado, né? E eu mandei já o Excel da aula de hoje. Eu vou marcar 5, 6 minutos. O primeiro que me der a resposta certa, eu dou mais um ponto na P1. Então, valendo. 6 minutinhos.
Bem, vamos lá. Bem, vamos ver quem ganhou o prêmio. Vamos ver, então, quem ganhou o prêmio. Então, o item C, né? Então, ele está falando que a massa do óxido de arsênio, ele está falando, então, aqui é o item C. Então, aqui a gente tem o item C. Ele está falando que a massa do óxido de arsênio é a massa do óxido de arsênio que foi utilizada nessa titulação, essa padronização, foi de 0,1468. Ele está falando que a massa molecular do óxido de arsênio foi de 197,84 grama-mol, né? Então, essa daqui é a massa em gramas e essa daqui é a massa molecular em grama-mol. Então, para você... E o volume que foi utilizado de permanganato na titulação foi 29,98, né? Então, o volume de permanganato foi utilizado na titulação foi 29,98 ml, tá bom? Então, você sabe, então você vai utilizar essa formulinha aqui, né, para determinar para mim qual que é a concentração do permanganato. Então, você vai dizer que a concentração do seu permanganato vai ser igual. Então, ó, o coeficiente aqui é 4 vezes a massa. É 4 vezes a massa que foi pesada. Só que tem um detalhe, né? A massa tá em... Ele deu para mim a massa em gramas. Já que meu volume é eu ter a minha resposta em mol por litro, eu vou passar essa massa aqui para miligramas. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, eu tenho que 4 vezes... Eu tenho que 4 vezes a massa molecular. Eu tenho 4 vezes a massa. Dividido por 5 vezes a massa molecular vezes o volume que foi gasto. E eu caio em 0,198. A Luciana ganhou um ponto na nota da prova. Parabéns, Luciana. Pessoal, só um detalhe, né? Eu vou acabar a aula, eu vou colocar a prova de vocês. Aí eu tinha combinado para vocês que cada um dos quiz, quem tirasse... cada quiz, né? Quem tirou no quiz mais que 6, quem tirou no quiz mais que 6, eu ia dar um ponto na nota da prova, né? Então eu vou colocar no Dion, eu vou colocar no Dion as notas dos quiz, né? Aí você imagina o seguinte, então, por exemplo, quem tirou mais que... Então, por exemplo, o cara tirou 6 e 6.1 no Q1 no Q2, e no Q3 não fez, né? Aí vai entrar lá no Dion, vai estar assim, Q1, 6.5, Q2, 6.6, e vai estar no Q3, 0, né? Não precisa ficar desesperado que o que eu vou fazer? Isso daqui é só para você ver as notas que você tirou nos quiz, né?
Aí eu vou colocar, quando terminar a P1, eu vou colocar a nota da P1, né? Aí eu vou deixar ali. Aí eu vou lançar a nota final, aí eu vou colocar. Aí essa pessoa que, por exemplo, tirou 6,5, 6,6 e não fez o Q3. Aí vai ser a nota da P1, mais um, mais um. Aí essa sim que vai ser a nota final, né? Então é isso que vocês vão ver no Dion, tá? Depois eu vou apagar do Dion Q1, Q2 e Q3 e vou deixar só a nota final, que é a nota que você vai tirar na prova mais os pontos do quiz, né? Isso, vale um ponto cada quiz. Aí é aquele esquema, né? Por exemplo, quem não fez nenhum quiz não tem problema, vai ser só a nota da P1, não vai ser prejudicado. Quem não fez nenhum quiz não tem problema nenhum. Não vai ser prejudicado, vai ficar só com a nota da prova. E lembrando que eu não posso lançar mais que 10. Então, por exemplo, a pessoa tirou 9 na prova e fez esses 3 quiz, não tem como eu lançar 12, né? Então vai ficar com a nota máxima que é 10. Né? Eu não posso lançar mais que 10 no diário. A pessoa tirou 12 na prova, não pode. A nota máxima é 10, né? Que na verdade o 10 representa 100% de aproveitamento, não tem como você ter mais. Na verdade, eu acho que até é possível, né, o aluno ter mais que 100% de aproveitamento, né? Mas eu não posso lançar uma nota maior do que 10. E também não pode pegar a nota de uma prova e transferir para outra, né? Não, não, só soma. Só soma, né? Então, por exemplo, quem não fez nenhum quiz e tirou 8 na prova vai ficar com 8, né? Só soma, não tira. Né? Eu faço esse esquema por quê? Porque eu não coloco no plano de ensino as notas dos quiz, né? Então, se você não faz o quiz, você não é prejudicado. Né? Se, tipo, eu não concordo em fazer o quiz, não tem problema. Não faz que continua tudo exatamente igual. Né? Então, você imagina que a nota do quiz vem só para somar, ela não subtrai. Então, se você não quiser fazer nenhum quiz, não tem problema nenhum. Certo? Então, vamos aproveitar. Hum, eu vou liberar a revisão do Q3 só depois que fechar a P1, porque tem questões tem muitas questões dos quiz que são iguais às da prova, né? Então, se liberar agora todas as respostas, vocês já vão ter as respostas da prova, né? É só você olhar nos quiz que você já tem a resposta da prova, né? Então, aí, aí fica. Aí perde meio que o sentido eu fazer a avaliação, sendo que você já tem a resposta da questão no AVA 3. Então, quando fechar a P1, eu coloco a revisão do Q1 e do Q2 e do Q3. Né? Porque tem muitas questões desses quiz que são iguais às da prova. Certo? Então, só lembrando mais uma vez, né? Acabou a aula, eu vou colocar o quiz, são 50 questões. Ele vai sortear. São 50 questões. Vai sortear 10 questões. Então, vamos aproveitar o restinho da aula, né? Que a gente não teve aula na semana passada. Então, aqui a gente tem outra questão. O ácido ascórbico, vitamina C, reage com o iodo de acordo com a reação vista a seguir. Então, você tem o ácido ascórbico, que reage com o iodo, para dar o ácido dehidroascórbico. Basicamente, você tem a reação seguinte. Você tem a seguinte reação. Um ácido ascórbico reage com o iodo. É uma reação 1 para 1. Tá? Um mol de ácido ascórbico reage com um mol de iodo. Por que o livro colocou I3 menos? Eu sempre coloco iodeto. Ou iodo, né? Pessoal, então você pode pensar o seguinte.
Lembra quando a gente viu na química geral a solubilidade? Por exemplo, o etanol é polar. O etanol é polar, então ele mistura com a água. Então, se você, na verdade, o álcool de cozinha que você tem, né? Ele é uma mistura de álcool e água, né? Então, você imagina que o álcool é polar, ele dissolve completamente na água. O açúcar é polar. Se acabar a aula, você pegar um copo de água e jogar uma colher de açúcar e mexer, todo o açúcar vai dissolver, na tua água, né? O óleo, ele é apolar, ele não dissolve em água. Então, se você for pensar, o iodo. Então, se você for pensar, o iodo, ele é uma molécula totalmente apolar. Então, se você for pensar, o iodo, ele é uma molécula totalmente polar. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive um aluno de TCC, eu falei para ele simplesmente assim, ó, prepara uma solução de iodo para gente. Aí ele pegou o iodo, colocou pesou o iodo, né? Colocou no bekerzinho com água e deixou sobre agitação. Aí eu lembro que eu tive uma reunião, eu voltei uma hora depois, ele ainda estava olhando pro becker cheio de água com iodo no fundo, né? E agitação magnética, e não tinha dissolvido absolutamente nada em água. Aí ele falou: professor, não está dissolvendo o iodo em água. Não é para dissolver mesmo, porque ele é totalmente apolar. O iodo é apolar, ele não dissolve em água. Para ele ficar solúvel em água, você tem que ter iodeto. Por quê? Porque o iodeto reage com o iodo para formar o triiodeto. Então você está entendendo nas aulas de laboratório que a gente fez, né, em que os exercícios do começo da aula, ó, todos os exercícios que a gente tem aqui no começo da aula. Se eu colocar água oxigenada e não tiver numa solução de iodeto e não tiver iodo em excesso, todo o meu iodo ele vai precipitar no fundo do frasco como iodo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de iodeto, eu coloco um pouquinho de água oxigenada, esses exercícios do começo da aula. Eu tenho uma solução de iodeto e coloco um pouquinho de água oxigenada. Você vai ver a solução ficar amarela, por quê? Porque eu tenho excesso de iodeto. E você imagina então que esse iodeto reage com iodo e forma o triiodeto. Esse triiodeto, ele é solúvel em água. Por quê? Porque ele tem carga. Entendeu? Então vocês imaginam que o iodo só é solúvel em água se tiver excesso de iodeto. Então, quando eu preparo uma solução de iodo, eu tenho que dissolver o meu iodo numa solução de iodeto, porque o iodeto reage com o iodo e forma o triiodeto. Ok? Por isso que, então, o que está titulando a molécula é o iodo. Só que se você for pensar, o iodo não é solúvel em água. O iodo reage com o iodeto para formar o triiodeto. Tá bom? Então vamos lá, então vamos para as questões. O amido é utilizado como indicador na reação. O ponto final é marcado pelo aparecimento de uma coloração azul escura do complexo amido-iodo. Quando o iodo não reagiu, se encontra presente na solução, né? Então aqui, verifica as estruturas vistas anteriormente nesse exercício, tem as fórmulas químicas escritas abaixo deles. Você tem de ser capaz de localizar todos os átomos na forma, se a massa atômica obtida da tabela periódica presente na entrecapa do livro para determinar a massa fórmula do ácido ascórbico, né? Então, uma das... Então, por exemplo, aqui eu estou dando para vocês as equações, né? Então, eu estou falando que 1 mol de ácido ascórbico
reage com o iodo, né? Então você tem aqui a reação. 1 mol de vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, reage com iodeto. Aí você imagina que o item A, ele está falando para você calcular a massa molecular da vitamina C, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o enunciado da questão. Vou dar aqui Ctrl C, Ctrl V. Aqui é só para ficar registrado mesmo, a gente não vai usar. Então, aqui a gente vai usar essa figura, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou dar uma diminuidinha aqui para a gente poder usar a figura. Então, o enunciado do problema, ele está falando que a vitamina C tem massa molecular C6, H8, O6, né? Então ele está perguntando qual que é a massa molecular do ácido ascórbico, né? Eu posso calcular a massa molecular do ácido ascórbico daquela forma, né, que a gente fazia lá na química geral para calcular a massa molecular. Eu vou fazer 12 vezes 6 mais 8 vezes 1. Né? Lembrando que a massa do carbono é 6, a do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Né? Então, 6 vezes 16, e eu vou ter a massa molecular 176 grama-mol. Né? Aí tem aquele detalhe, se você olha aqui na tabela periódica, né, o carbono não é exatamente 16, né, ele coloca como 12,11. Se você olhar aqui na tabela periódica, né? Então você vai ter o carbono, que na verdade é 12,11. O hidrogênio não é exatamente 1, é 1,008. E o oxigênio não é, na verdade, não é exatamente 16, né? É 15,999. Então, você imagina que se eu usar a massa molecular exata, isso daqui vai dar uma pequena diferença, né? Então, por exemplo, eu vou fazer 12,11 mais 8 vezes 1,008 mais 6 vezes 15,99. Desculpa, aqui ele perdeu o ponto, né? Então é 15,999, não 16. Aí dá uma pequena diferencinha, né? Para você usar a massa molecular como 176,124. Outro lugar que você pode ver a massa molecular é aqui no site da Sigma Aldrich, né? Aí você pode escrever vitamin C, ascorbic acid. Acho que vamos colocar ascorbic acid. Aí tem aqui a fórmula química da vitamina C. Aqui é a fórmula empírica. E aqui é a massa molecular que está descrita na Sigma Aldrich. Né? Ele deu duas casas, ele deu 176,12. Ele deu só com duas casas. Né? Enfim, isso daqui é só lembrando como que você pode achar a massa molecular, né? Muitas vezes eu dou a massa molecular para vocês no exercício. Se tiver nas próximas provas, algum exercício que eu não dei a massa molecular, você pode procurar na Sigma Aldrich. Nessa primeira prova, eu dei a massa molecular de todos os constituintes. Então, tá aqui, perfeito. Então, agora a gente vai para o item B.
Se 29,41 ml de uma solução de iodo são necessárias para reagir com 0,197 gramas de ácido ascórbico puro, qual é a molaridade da solução de... Qual é a molaridade da solução de iodeto? Então é simples, né? É só você dar aqui seu Ctrl C. Então é simples, né? Você imagina que a reação é 1 para 1. Então aqui é o item B. Você imagina que a reação é 1 para 1, então você sempre vai escrever número de mols do titulante é igual ao número de mols do analito. No caso, o teu titulante é o triiodeto e o teu analito é o ácido ascórbico. É que ele tem fórmula C6H8O6. Tá? Então, aquela coisa básica, você imagina que esse daqui é um reagente sólido, esse daqui é um reagente líquido. Então, você vai escrever que ele está falando que o volume de triiodeto, exercício ele está falando que o volume de triiodeto que foi gasto foi de 29,41 ml. E ele está falando que a massa de vitamina C que foi titulada foi de 0,1970 gramas, né? Então aqui está em ml e aqui está em gramas. Lembrando a vocês, eu vou passar a massa de grama para miligrama para poder usar o volume em ml. Então isso daqui eu vou dividir por... Quer dizer, eu vou dividir não, né? Eu vou multiplicar por 1000, eu passo de grama para miligrama. Então eu vou dizer que a minha concentração de iodeto vai ser o quê? Vai ser a massa dividido pelo volume que foi gasto na titulação vezes a massa molecular que a gente determinou aqui. Então você vai ver que a concentração da sua solução de iodo é de 0,038 mol por litro. Certo? Muito bem. Então agora foi o item B, agora a gente vai para o item C. Uma pastilha de vitamina C contendo ácido ascórbico mais aglutinante inerte foi moída até virar pó. E 0,4242 gramas foram titulados por 31,63 ml de iodeto. Determine a porcentagem ponderal de ácido ascórbico na pastilha. Bem, então você imagina o seguinte: você pegou uma pastilha de vitamina C, você moeu essa pastilha de vitamina C, né? E você pegou 0,4242 gramas dessa pastilha, né? Dissolveu em água e titulou com 31,63 ml de iodo. Ele quer saber qual que é a porcentagem em massa dessa pastilha é vitamina C, que eles também chamam de teor, né? Então você imagina, eu tenho 1 grama de pastilha, eu tenho 1 grama de pastilha, quantos por cento dessa pastilha é vitamina C? Então não tem segredo, né? Você sempre vai utilizar, então agora aqui é o item C.
Não tem segredo, você imagina que nunca foge disso as titulações diretas. Tem aqui que o teu número o teu número de mol de titulante. Você tem aqui que o número de mols do teu analito é igual ao número de mols do seu titulante. O teu analito é sólido, então você vai substituir o número de mols, né? Você vai substituir por massa dividido por massa molecular. E o número de mols do teu titulante, né, que no caso é o triodeto, você vai representar como concentração vezes volume, né? Então, basicamente, a minha incógnita aqui é a massa, né, de vitamina C. Então, eu vou falar que a massa de vitamina C no meu comprimido é igual à concentração vezes o volume vezes a massa molecular. Então, o enunciado do problema, ele está falando que para titular essa pastilha, foram gastos 31,63 ml. Vamos colocar aqui. Opa. Vai dar certo. Trinta e 63 ml. Daqui é o volume que foi gasto na titulação. Ele está falando que a massa da pastilha, né, o quanto de pastilha foi pesado para ser titulado com iodo, foi de 0,4242. Então, você coloca a massa aqui. Aí você vai fazer, então, a concentração do teu titulante vezes o volume do teu titulante vezes a massa molecular do teu analito. Então, você determina que a massa de vitamina C nessa pastilha é 21,8705 miligramas. Para eu dizer quantos por cento da pastilha é de fato vitamina C, é só eu fazer a massa que eu achei dividido pela massa da pastilha, né? Detalhe, a massa da pastilha está em gramas, né? Como eu achei a massa de vitamina C em miligramas, é interessante que eu deixe a massa daqui também em miligramas, né? Então, eu vou multiplicar por 1.000. Então, eu vou fazer a massa que eu achei, dividida pela massa da pastilha, e vou multiplicar por 100. Então, a gente chega aqui, 49,94% dessa pastilha são vitamina C. Ok? Perfeito. Aqui é só uma questãozinha de revisão. Vocês vão fazer a prova hoje, né? Vocês têm de depois da aula até a semana que vem para resolver 10 das 50 questões que serão sorteadas. Aí vem, qual é o volume de ácido sulfúrico que deverá ser diluído em água para que se possa preparar 1 litro de uma solução de ácido sulfúrico 0,05 mol por litro? Então, é aquele negócio da diluição de solução, né? A gente fez uma diluição de solução quando a gente foi titular o carbonato de sódio, né? Então, por exemplo, você tem sempre que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída, né? Então, ele quer saber que volume da solução concentrada, né? Então, o enunciado do problema é o seguinte, ele quer saber que volume da solução concentrada você tem que pegar
para preparar 1 litro de uma solução 0,5 mol por litro, né? Então, do enunciado do problema, você tem que o volume da solução diluída é igual a 1000 ml e que a concentração da solução diluída é 0,5 mol por litro. Então, para eu resolver esse exercício, né, é só eu fazer volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída. Isso tudo aqui dividido pela solução da solução concentrada, né? No caso, vai ser 1000 vezes 0,5 dividido pela concentração da solução concentrada. Nesse caso, eu não estou dando para você a concentração da solução concentrada, eu estou só falando que a solução concentrada tem uma densidade de 1840, que tem uma concentração de 1,840 gramas por ml e tem título de 95%. E a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 gramas-mol. Então, para resolver esse exercício, a primeira coisa que eu faço é determinar a concentração da solução concentrada. Para fazer isso, eu faço a densidade em grama por litro vezes o título dividido pela massa molecular. E observo que a concentração do ácido sulfúrico é de 17,83 mol por litro. Não sei se vocês lembram, eu deduzi isso para vocês eu deduzi essa equaçãozinha aqui para vocês já nesse curso, né, durante as nossas aulas, e eu também demonstrei isso para vocês na química geral, né? Vocês lembram? Densidade, densidade é igual a massa sobre volume. Se densidade é igual a massa sobre volume, eu posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. Certo? A gente já tinha... Você pode pensar que o título... Você pode imaginar o seguinte, que o título é o quê? É a porcentagem. Então, por exemplo, o título é dimensional. Se eu falo que eu tenho um título de 0,95, então você imagina o seguinte, meu ácido sulfúrico tem título de 0,95. Então você pensa que se eu tiver 100 ml de ácido sulfúrico, 95 desculpa, né? Se eu tenho uma massa de ácido sulfúrico, eu tenho 100 gramas de ácido sulfúrico, isso quer dizer que 95 gramas... Se eu tenho um título de 0,95, isso quer dizer o quê? Se eu tenho 100 gramas de ácido sulfúrico, só 95 gramas é ácido sulfúrico. Os outros 5 gramas é água. Isso que quer dizer título, né? Então, a gente já tinha demonstrado a fórmula que a gente já usou várias vezes nessa aula, aquela formulinha, concentração é igual massa, dividido por massa molecular, vezes volume, né? Nesse caso, então, eu só substituo, eu sei que como uma parte do meu ácido não é ácido, é água, né? Então aqui eu vou colocar massa vezes título, dividido por massa molecular vezes volume. Aí eu substituo aqui, ó, eu sei que massa é igual a densidade vezes volume. Então isso daqui muda para... Ó, eu vou pegar a massa aqui e vou substituir por densidade vezes volume. Então você vai ver que você tem volume vezes volume. Então, ó, vou pegar e vou eliminar o volume da fórmula, né?
Tá? Eu estou multiplicando e dividindo por volume, não tem sentido manter o volume na forma. Então a gente corta volume com volume e chega na conta, né? Concentração é igual a densidade vezes título dividido por massa molecular. Aqui nesse exemplo eu já passei a densidade de grama por ml para grama por litro, basta multiplicar por 1000, multipliquei pelo título que é 0,95 e dividi pela massa molecular que é 98 grama-mol. Tá bom? Aí eu determinei a concentração do ácido sulfúrico. Aí eu determinei aqui a concentração do ácido sulfúrico concentrado como sendo 17,83 mol por litro. Aí eu venho ali e substituo naquela fórmula, né? Aqui eu tinha escrito antes V1 vezes V2 igual a... Então a gente pode rearranjar aqui, ó. Você tem... Vou colocar aqui número 36. Vou tirar o subscrito. Você tem concentração da solução concentrada vezes volume da solução concentrada é igual a concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída, né? Então, para eu achar o volume da solução concentrada, é só fazer concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída dividido pela concentração da solução concentrada. Então, nesse momento, a gente tem 0,5 vezes 1000 dividido por 17,83. Essa daqui é a concentração da solução concentrada. 1 litro é igual a 1000 ml e aqui é a concentração da solução diluída, né? Isso daqui dá um volume de 28,4 ml. Certo? Então é isso, pessoal. Eu queria passar isso para vocês na aula de hoje. Era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Eu já passei. São 11h51, só que hoje a gente fez um intervalo mais curto, né? A gente fez um intervalo só de 15 minutinhos. Então a gente pode terminar 9 minutos mais cedo a aula hoje. Eu estou salvando o arquivo da aula de hoje, né? E também estou salvando o arquivo do Excel da aula de hoje, né? Então eu estou mandando aqui no chat da sala para vocês. Eu estou mandando aqui no chat da sala para vocês a aula e o arquivo do Excel do que a gente fez hoje. Bem, tá aí. Então é isso, pessoal. A gente fez a aula teórica hoje, então a gente faz a prova. Então a gente fez agora eu vou colocar a prova para vocês e a gente se vê na semana que vem, então. Não, cada aluno. Sim. Semana que vem. Pelo Teams também. E o sorteio é aleatório. Cada um recebe 10 questões diferentes em ordem diferente. Mas, professor, assim, tipo, não vai ser injusto para alguns alunos? Tipo, não é que alguns alunos vão receber questões mais difíceis do que os outros?
Não, todas as questões têm o mesmo nível. Ah, tá. Tá bom, então. Mas é até bom que você falou que tem uma coisa que é engraçada, sabe? Eu fiz uma prova, né, também como sorteio. Aí as questões que eu achava que eram as mais fáceis, foram as que tiveram mais erros, sabe? Era questão assim conceitual, né? Não precisava calcular nada. E justamente aquelas questões que eu achava que eram mais fáceis foram as que tiveram mais erro, né? Mas todas as questões têm o mesmo nível de dificuldade, né? Mas aí você imagina que, como são 22 alunos e 50 questões, vai ter aluno que vai receber questão igual a do outro, né? Mas mesmo assim eles vão receber em ordens diferentes, né? Bem, mas basicamente era isso. Então, muito obrigado pela participação de todos. Uma ótima prova para vocês e uma ótima semana. Aí a gente se vê de novo na semana que vem pelo Teams, tá? Abraço, pessoal. Boa semana.